Olá a todos, o meu nome é Jorge Sapeu Braga. Queria desde já agradecer o convite da Leia para estar aqui no 16º Encontro Digital e venho-vos falar um pouco sobre a minha visão daquilo que pode ser a escola do presente. Aqui, obviamente, um título um pouco provocatório. Eu tenho 20 anos de experiência como professor e vou tentar partilhar aquilo que é a minha prática, aquilo que eu considero que são boas ideias, que me têm servido nos últimos anos razoavelmente bem, tentando manter a minha escola segura e, ao mesmo tempo, tentando minimizar o trabalho de burocracia que ataca os professores, digamos assim. Quem me conhece sabe que eu tenho uma preferência específica por um fabricante de software, além de ter um conjunto de certificações, quer profissionais, quer pedagógicas, na utilização de tecnologia. Eu tenho a sorte de estar numa escola, a Escola Profissional do Alto Minho Interior, é para mim, onde todos os alunos, ou quase todos os alunos, têm acesso a um computador pessoal próprio. Ou vão ter em breve, assim que os preços o permitam, dado que os preços dos computadores nos últimos tempos têm subido bastante. Admitamos que tal é uma característica importante quando vamos falar da transição para o digital. É natural que os alunos têm que ter à partida as ferramentas necessárias para poder fazer essa transição. Eu sou professor da componente técnica de cursos profissionais da área de eletricidade, da área de eletrónica, das áreas de robótica industrial, entre outras relacionadas com a indústria, e trabalho essencialmente com tecnologia. Portanto, logo à partida eu compreendo que há uma prevalência do digital nas minhas aulas e essa prevalência vem facilitada porque a própria indústria ela própria já é digital. Isto que estão a ver é o trabalho de alunos meus, que neste momento estão na indústria a trabalhar, embora infelizmente o impacto da pandemia tenha sido também muito forte em algumas áreas industriais. Nós trabalhamos muito com o setor automóvel e esse impacto fez-se sentir bastante. Eu geralmente ilustro as minhas apresentações para professores com trabalhos desenvolvidos por alunos. Isto permite-me geralmente chegar aos professores mais céticos sobre o ponto de vista da utilização da tecnologia na sala de aula. Claro que, obviamente, compreendem que programar um robô industrial de 25, 30 mil euros não é propriamente o objetivo, mas é para ficarem com uma ideia de que a indústria portuguesa também está a fazer esta transição para o digital. O meu caminho, obviamente, nestas andanças não começou a 14 de março de 2020. É um caminho de quase 25 anos. Esta vai ser uma pequena sessão para professores que é apenas um ponto de partida da minha visão. Não é toda uma sessão de informática. Geralmente as pessoas não gostam de sessões de informática. Mas eu acho que são coisas que um professor, que uma professora devem saber. Um professor deve ser perito na gestão da informação e deve conhecer bem as ferramentas com que trabalha nesse domínio. É uma sessão para professores que, tal como eu, estão em teletrabalho através de um PC e não têm outro remédio senão dominar as tecnologias que lhes permitem continuar a trabalhar e continuar a desenvolver o seu trabalho. O público em geral esquece que uma parte significativa do trabalho desenvolvido pelos professores não é na sala de aula. Formalmente, cerca de 40% do nosso trabalho é feito fora da sala de aula. Honestamente, e a maior parte das pessoas concordarão, provavelmente a porcentagem até é maior, porque o trabalho fora da sala de aula é cada vez maior do ponto de vista burocrático e do ponto de vista de preparação de aulas, etc. A profissão do professor mudou já há muito tempo. Vamos ser honestos, a profissão do professor muda em contínuo. A profissão do professor está sempre a mudar e nós, professores, temos que nos habituar, de uma forma geral, a essa mudança. Fazendo aqui o paralelismo com a minha formação de base em engenharia, nos anos 50 do século passado, era necessário um batalhão de desenhadores, um batalhão de engenheiros, um batalhão de arquitetos para desenhar um prédio e para fazer um prédio. Uma pequena alteração nas especificações implicava alterações dolorosas feitas à mão em centenas de desenhos, milhares de desenhos, com uma propagação enorme. Era normal gabinetes de engenharia empregarem batalhões de desenhadores para fazerem essas alterações.
aqui o termo alterações é enganador, porque de facto, os desenhadores tinham quase que refazer o desenho completamente. E algumas dessas tecnologias ainda hoje são vigentes em termos de versões de desenhos. Hoje em dia, os meus alunos do ensino secundário conseguem modelar uma máquina e gerir todas as suas interações em segundos com a tecnologia adequada. Podem, inclusive, publicar esse documento online. Este documento está visível para vocês consultarem, está aí o endereço. E dessa máquina em particular pode ser visto, pode ser manipulado, pode ser orçamentado. A tecnologia mudou muito e veio facilitar muito este turnaround, este tempo de desenvolvimento de máquinas, de prédios, etc. Nesse sentido tecnológico, o papel do professor também mudou. O professor deve ser, neste momento, um especialista em informação, em gestão da informação, em segurança da informação, em gestão da privacidade. O professor não pode ignorar este facto. Obviamente, tem que continuar a ter todas as competências que tinha. Se calhar até as exigências que o professor tem relativamente ao seu trabalho pedagógico são hoje em dia maiores, com tudo o que conhecemos sobre as especificações que emanam a nível do Ministério da Educação. Mas a verdade é que existe uma componente de gestão da informação, uma componente de segurança da informação e também da gestão da privacidade, à qual um professor não pode fugir. Os professores sempre fizeram teletrabalho. Não os faziam muitas vezes, era online. Aliás, acho sinceramente que a profissão do professor é a profissão que mais teletrabalho fazia antes do Covid. Ainda eram muitos de certos professores que trabalhavam exclusivamente com papel. Talvez por falta de recursos, talvez porque não houvesse uma filosofia de implementação na própria escola. O que não quer dizer que não fosse teletrabalho na mesma. Era natural, pelo menos de minha parte, ir para o café trabalhar com o meu computador. O problema é que enquanto antes, para garantir a segurança do teletrabalho, era não esquecer de um molho de testes em cima da mesa do café ou não perder uma mala de autocarro, atualmente é algo muito mais complexo do ponto de vista da implementação. Exige um conjunto de competências bastante mais exigente do que simplesmente deitar um olho na mochila e garantir que ela não desaparece. A informação dos nossos alunos, dos nossos encarregados de educação e até a nossa própria informação é agora completamente digital. E as competências dos professores devem ser digitais e devem, obviamente, ir muito além do simples de tomar conta dos papéis. O professor é um especialista em informação e deve ser um especialista em gestão da informação com a tecnologia atual, tal como era de antes. E, como tal, deve estar ativamente formado, consciente, treinado nesta área. Obviamente, a cibersegurança é um ponto muito importante destas competências. É a realidade que temos, é a sociedade que existe, é a sociedade que existe lá fora, quer a gente queira, quer não. A tecnologia que se usa dentro da sala de aula, dentro da escola, no trabalho do professor, é obviamente contextual à sociedade. Ou deveria ser se os investimentos em educação acompanhassem as necessidades, ou seja, se os investimentos em educação acompanhassem a própria evolução da sociedade e a própria evolução tecnológica da sociedade. Infelizmente ou felizmente, para aqueles que gostam de aprender coisas novas, isto é um mundo que está em permanente evolução e especialmente que evolui muito, muito rápido. A pergunta é, pois, o que é que deve um professor saber para exercer a sua profissão? Obviamente, deve saber tudo o que sabia. Um professor tem que ser um especialista na área que ensina, ponto final. Um professor de História tem que ser um especialista em História. Claro que deve ter também, porque isso é a profissão de professor, toda a componente pedagógica, toda a componente didática. Mas, por outro lado, também, será que isso é suficiente nos dias que hoje correm? Será que naqueles 40% em back-office, em gestão de informação, em segurança de dados, nós não devemos, se calhar, investir um bocadinho mais em competências adicionais? Um professor lida com milhares de registros, milhares de dados por semana. No meu caso concreto, eu tenho 5 turmas distintas, vou fazer pelo menos 461 avaliações finais, tenho 27 mil horas de volume de formação gerado, alunos, professor, vou fazer qualquer coisa próxima de 2.300 avaliações qualitativas, quase 1.100 horas das quais eu sou diretamente responsável,
tenho imensos protocolos de estágio com várias empresas, tenho cerca de 23 empresas com que eu trabalho, tenho 52 tutores externos à própria escola com quem tenho que articular planos de formação. E, portanto, existe uma quantidade enorme de dados da qual eu sou responsável e, particularmente, na qual eu posso cometer erros e posso cometer imprecisões. Há casos ainda mais extremos, por exemplo, professores de TIC que lidam com 22 turmas, por exemplo. Desta análise, eu acho que é absolutamente evidente a importância e necessidade de um professor ter competências claras, sólidas, em gestão de informação e em gestão de um ambiente digital online. Não faz para mim sentido gerir tudo isto sem ter um apoio informático concreto. Mas enquanto de antes se fazia isto à porta fechada, se fazia isto dentro da escola, a verdade é que nos dias de hoje o portão da escola está aberto. Está aberto para o mundo digital, se quiserem, literalmente. E o mundo esse está em guerra permanente. Aqui vemos uma representação da Kaspersky, que é uma fabricante de software de segurança russa, sobre as diferentes tentativas de intrusão que existem nos seus servidores, ou seja, em plataformas que eles gerem espalhadas pelo mundo. Em bom da verdade, vamos ser sinceros, são ataques que eles conseguem detectar, porque com certeza haverá aqueles que eles não conseguem detectar. E a Kaspersky é apenas um dos fabricantes. E, portanto, imaginam com certeza como é que isto está a nível mundial. Houve, de facto, um aumento significativo de ataques devido a esta prevalência do digital no conjunto de entidades que tiveram que, de repente, por causa do Covid, passar para um ambiente digital. As escolas são algumas dessas entidades. Quais são os elementos problemáticos que existem nessa passagem para o digital? O ensino remoto de emergência, chamemos de ensino, chamemos de ensino à distância, porque se calhar essa designação já tem dono e não é propriamente o que foi feito, foi um ensino remoto. Dizia, esse ensino remoto de emergência aumentou imenso a área de ataque. O que é que eu quero dizer com isto? Há muito mais professores, há muito mais alunos na internet a trabalhar. Disciplinas que antes nada tinham a ver com internet, nada tinham a ver com uma plataforma online, agora têm que trabalhar numa plataforma online. Agora têm que estar online em permanência. Há uma infraestrutura envelhecida dentro da escola em termos informáticos. O desinvestimento em termos de redes, em termos de computadores, tem sido constante. E, portanto, essa infraestrutura envelhecida e que muitos problemas causa, por exemplo, aos professores de TIC, que são administradores desses sistemas, muitas vezes, leva a que existam problemas de implementação. Há uma utilização de dispositivos não administrados. O que é que eu quero dizer com isto? Os professores estão a usar os seus computadores pessoais. Os alunos estão a usar os seus computadores pessoais para manter tudo isto a funcionar. Ao não termos esses dispositivos administrados por especialistas em informática, a probabilidade de esses dispositivos ou não estarem bem configurados ou serem mais frágeis do ponto de vista de informática aumenta. Isso é factual. Eu não estou aqui com isso a criticar alunos e professores. Estou a salientar a diferença entre ter uma infraestrutura administrada por engenheiros ou ter uma infraestrutura administrada por pessoas com menos conhecimento. As pessoas, todos nós fazemos de certo melhor, mas é sempre um problema a salientar. Depois há uma ausência de sensibilidade para o problema. A facilidade com que se partilham dados, a facilidade com que se ignoram alguns componentes da cibersegurança e da segurança de dados é por vezes assustadora, sinceramente. E depois, finalmente, há uma emergência de resolver o problema. No dia 14, tentamos resolver, 14 de março, tentamos resolver o problema. E esse problema tinha que ficar resolvido e, se calhar, não houve o tempo correto para fazer o planeamento do ponto de vista de infraestrutura tecnológica, do ponto de vista de infraestrutura informática. Tudo isto coloca riscos à escola, aos alunos,
E, portanto, é evidente que os professores, os diretores, as escolas, têm que ter competências em gestão de informação. Têm que ter competências, mais competências em gestão informática e, especialmente, têm que ter mais recursos para implementar tudo isto. Quais os riscos que a que está sujeito uma escola online? Tentando identificar esses riscos, essencialmente, e vou falar aqui apenas dos riscos resultantes da utilização correta das aplicações. Ou seja, eu tenho uma escola que usa um conjunto de aplicações e que usa um conjunto de serviços e que é atacada. Essencialmente, os riscos prendem-se com roubo de identidade. O facto de eu poder ter a identidade de um professor atacada e roubada. Roubo de informação sobre professores, sobre alunos, sobre encarregados de educação. Roubo de informação financeira. É preciso ver que muitos de nós temos os nossos dados financeiros juntos da nossa escola e, portanto, esses dados são críticos. Há, obviamente, um risco de distribuição de dados por chantagem, se quiserem, para pagamento, o chamado ransomware que existe hoje em dia. Esses riscos são concretos e são muito críticos quando falamos precisamente de crianças. Quando essa informação de crianças cai na net, se quiserem, a partir daí é preciso ter um cuidado muito... Assim, cuidado tem que existir antes, mas esse risco, o facto disso acontecer, pode causar imensos problemas a quem teve essa identidade e teve esses dados roubados. Portanto, a escola, como fiel depositária dos dados dos alunos, porque a escola não é dona dos dados, os donos são os alunos e são os encarregados de educação, tem que ter um especial cuidado com essa informação. Obviamente, esses riscos também existem na vida real. Aqui, vida real por oposição online. Alguém pode entrar nas instalações da escola e pode roubar essa informação, sem dúvida alguma. Mas na vida real, esses riscos são mitigados por uma gestão de acessos com uma gestão de identidades. Só se pode entrar numa escola física se souber exatamente a identidade de quem está a entrar. A questão é que, se calhar, no online deveria ser exatamente assim. A identidade primordial na porta da escola, para a entrada na escola, é o conhecimento. Ou seja, geralmente o senhor que está no portão da escola conhece quase pessoalmente todos os alunos e todos os encarregados de educação e quem é que vem buscar aquele aluno àquelas horas, etc. Com o Simplex em 2006, houve a mutação para uma entidade baseada num cartão de estudante, emitido pela escola e validado pela escola. E também, com a questão do dinheiro dentro dos bares, etc., havia essa necessidade, era um dos objetivos, mas houve um apertar dessas regras de segurança. Claro que a constituição de agrupamentos enormes, com 1000 alunos e mais, leva a que este conhecimento que o funcionário da entrada tinha, esta personalização, seja mais difícil de implementar. Mas isso foi substituído, entre aspas, pelo cartão de estudante e por essa validação e pela validação contra o horário, etc. Houve um apertar das regras de segurança. Eu acho que não passa pela cabeça de ninguém, para dar um exemplo, deixar que os alunos façam o seu cartão de estudante em casa com uma cartolina e colhem uma fotografia e desenhem a sua cara e escrevam, no fundo, façam o seu cartão de estudante. Porque é que muitas vezes se admitem credenciais de acesso à escola online que não são controladas diretamente pela escola? Do meu ponto de vista, deve ser criada uma identidade digital escolar. Essa entidade digital escolar é, obviamente, constituída por um nome do utilizador, por uma palavra passe, ou por uma frase passe, ou por uma credencial conhecida e por métodos adicionais de autenticação. Normalmente as pessoas pensam apenas nisto como o e-mail. Qual é o e-mail? Não. É mesmo uma identidade digital escolar que tem um nome do utilizador, uma palavra passe e um método adicional de autenticação. E é esta identidade que permite aceder aos serviços disponibilizados pela escola, ou que deve permitir aceder a esses serviços. À escola compete implementar essa identidade digital escolar, compete emitir
para cada um dos seus utilizadores essa identidade, gerir essa identidade, auditar a sua boa utilização, tal como é feito no cartão de estudante, e eventualmente revogar essa identidade e dizer aquele cartão de estudante, entre aspas, já não é válido nesta escola, portanto aquela pessoa em particular já não pode entrar dentro desta escola. Para mim isto é fundamental e é um passo fundamental que as escolas têm que implementar para poderem ter um ambiente um pouco mais seguro. Uma nota importante que é a autenticação multifator, que às vezes perdoem-me, isto é um pequeno parênteses técnico, mas a autenticação multifator é bastante importante porque, se vocês repararem na maior parte das redes sociais e permite essa implementação, os puristas chamam a isto uma autenticação de 2 fatores. Se é multifator, se é 2 fatores, é uma questão técnica, discutível. A forma mais simples desta implementação é: eu tenho um nome de utilizador, uma palavra passe e tenho mais outra coisa que me permite a entrada no sistema. Pode ser uma aplicação de telemóvel, pode ser um SMS que eu recebo, uma impressão digital, um cartão de cidadão, por exemplo. E com estes 2 fatores ou 3 fatores, dependendo da implementação, eu de facto consigo entrar dentro do meu sistema. A forma mais simples que se conhece disto é um SMS que eu recebo no telemóvel. Na parte dos sistemas bancários tem isto. Isto vai-me obrigar, sempre que eu acedo a um sistema informático da escola, a receber um SMS ou usar uma... Não, não vai. Não é necessariamente assim. Geralmente as implementações garantem, por exemplo, 15 dias que aquele dispositivo, aquele computador, a partir do momento em que foi validado durante 15 dias, em princípio, vocês não terão problemas. A questão é, se eu aceder num computador novo, aí sim, aí eu sou obrigado a provar quem eu sou e a garantir à escola, no caso particular, que é o Jorge Braga, que está a tentar aceder àqueles recursos. Este é um exemplo de um acesso feito no computador. Se vocês repararem, eu tenho um username. Eu vou ter uma palavra passe e como estou a usar aqui um repositório de palavras passe, é um processo relativamente rápido. Eu estou a usar um cofre de palavras passe. E a seguir eu recebo, isto é real, eu recebi um SMS no meu telemóvel e com um código, eu respondo com esse código e posso optar por manter a sessão iniciada ou não. Isto é indiferente quando estamos, por exemplo, numa sessão privada. E só depois de passar estes passos é que eu tenho acesso ao meu sistema da escola. Notem, claro, que isto acontece uma vez a cada 15 dias, mais coisa, menos coisa, e pode ser configurável o tempo de permanência desta exigência. Tem uma enorme vantagem que, se de facto num dispositivo não meu tentarem fazer isto, a probabilidade deles conseguirem atacar também o meu telemóvel é mais baixa. Ter as duas coisas é mais complicado. Não quer dizer que seja impossível, é simplesmente mais complicado. Há um ponto muito importante que por vezes é descurado, que é esta separação de identidades. Nós temos que ter uma identidade digital, online, pessoal. Todos nós temos o nosso e-mail pessoal e todos nós temos as nossas contas pessoais. Essa identidade digital é para assuntos puramente pessoais e não deve ser usada para assuntos profissionais. Os professores não podem guardar dados de alunos nas suas contas pessoais. Ponto final. Apesar do conjunto de serviços que possam existir numa conta pessoal, onde eu sou o dono dos dados, ser similar ao que existe numa escola, o dono dos dados é diferente. Do lado escolar, do lado profissional, deve ser usado exclusivamente para assuntos de trabalho, não deve ser usado para assuntos pessoais, e o dono dos dados com que nós estamos a trabalhar, para além da componente que é nossa, é também dos alunos e dos encarregados de educação. Os dados que estão na escola não são da escola. Os dados são... a escola é o fiel depositário desses dados em nome dos alunos e dos encarregados de educação. Os alunos e os encarregados de educação têm o direito de pedir à escola esses dados e, em casos particulares, pedir a eliminação desses dados. Se esses dados estão espalhados por várias contas pessoais de alunos, é impossível à escola cumprir essa obrigação legal. Os alunos contratualizam com a escola
a cedência dos seus dados para a realização da atividade necessária da escola, que é ensinar, que é formar esses alunos. Repare-se uma coisa importante, é com a escola, não é com o professor. Quais são os problemas de utilizar uma conta, um serviço pessoal para trabalho? Se a credencial do professor for tomada por terceiros, como é que a escola sabe? Essa é uma pergunta importante. Se eu uso uma conta pessoal para trabalho e essa conta foi craquada, foi atacada, como é que o administrador da escola sabe disso? Que dados é que foram afetados por essa quebra? Como é que a escola consegue auditar isso? Como é que a escola consegue dizer à Comissão Nacional de Cibersegurança que tipo de utilizadores é que foram afetados? Se o professor abandonar a escola, vai levar atrás de si os dados? Como é que a escola garante que esses dados permanecem do lado da escola? Portanto, é óbvio que, tal como, por exemplo, um bancário não pode usar as suas contas pessoais para fazer serviços bancários e guardar na sua conta pessoal em casa, no seu computador, todas as contas dos seus clientes e quanto é que eles gastaram dinheiro em quê, também, se calhar, as pessoas não devem fazer isso com dados de alunos. Naturalmente que é óbvio que nós precisamos de aumentar a proteção da identidade digital de professores e alunos. Aqui não estou a falar exclusivamente do e-mail, estou a falar dessa identidade digital que tem que ser criada. Obviamente, isto é uma questão de probabilidades, é uma questão de assumir que é impossível garantir que o sistema é completamente seguro e inatacável, mas, digamos assim, ninguém anda nos transportes públicos com um maço de notas de 100 euros no bolso e espera que não seja assaltado ou não seja roubado. Tentar assumir comportamentos mais seguros é, obviamente, importante. Dicas práticas para professores. Não me canso de dizer, uma clara separação entre identidade pessoal e identidade profissional. Aqui, escolar, se quiserem. A ativar a autenticação multifatorial, multifator, em serviços pessoais, em serviços da escola, ter cuidado com a renovação de palavras-passe. A filosofia mudou. A filosofia não é apenas, ou não é tão virada para uma renovação sistemática das palavras-passe. A maior parte dos estudos indicam que isso depois pode levar a problemas. A técnica é ter palavras-passe bastante complexas, suficientemente complexas, mas com dispositivos de autenticação multifator. Obrigar os nossos utilizadores, obrigar as pessoas, os alunos, a renovar sistematicamente palavras-passe de 15 em 15 dias ou 30 em 30 dias, leva naturalmente a que eles simplifiquem. E leva naturalmente a que seja mais fácil serem atacados. Ou pelo menos isso é o que os estudos indicam e as recomendações vão no sentido contrário. Verificar se alguma das nossas identidades já foi comprometida, pessoal ou profissional. Usar frases-passe é outra das tendências, usar coisas bastante complexas e bastante complicadas do ponto de vista de expressão para tentar garantir que é menos craquável, se quiserem. E usar um browser moderno que permita separar as diferentes identidades. Um Chrome, um Edge, que me permita ter vários perfis, um perfil profissional, um perfil pessoal. Dentro do possível, eu uso usar um gestor de passwords. Eu tenho tantas passwords, tantas credenciais, se quiserem, que acabo por ter que ter isso guardado num cofre digital, porque é a única forma de garantir um serviço, uma credencial diferente. E esse é um ponto importante, é não reutilizar passwords entre serviços, que é uma coisa que muita gente faz, digamos assim. Uma das ferramentas, uma das dicas, vem deste site, o Have I Been Pwned, que é do Troy Hunt, que é um especialista em segurança, esse sim, um verdadeiro especialista em segurança, que permite verificar se o meu e-mail está numa lista pública acessível por hackers e é, sem dúvida, uma forma simples de verificar se podemos ter problemas. O facto de um e-mail não estar lá não quer dizer que não haja problemas na mesma e funciona também para organizações. E se calhar é um bom começo começarem por aí e verem isto. Eu vou usar um e-mail profissional e vou-vos mostrar aqui o que é que acontece no meu caso particular. E ele avisa-me, de facto, que o meu e-mail aparece em listas.
Em 2013, a Adobe perdeu 153 milhões de contas. Uma delas, infelizmente, foi a minha. E perdeu também as passwords. Em 2016, o LinkedIn teve o mesmo problema. E, portanto, neste momento, aquele e-mail em particular e as passwords que eu usava nestes serviços à data aparecem sistematicamente na internet, em base de dados que hackers utilizam para tentar atacar várias pessoas. E acontece sistematicamente isso. O meu conselho é validem o vosso e-mail aqui e verifiquem se de facto não têm problemas de credenciais. Porque de facto pode acontecer a vossa credencial já ser conhecida, a vossa password já andar na internet e vocês nem sequer se apercebem disso. Dicas práticas para escolas. Implementar a identidade digital escolar, isto é absolutamente fundamental. Obrigar todos os nossos utilizadores à autenticação multifator. Remover os servidores inativos. Há muitos servidores de escolas que estão lá inativos, parados e que não fazem nada. Remover ou desativar os utilizadores inativos. Se o professor já saiu da escola há 10 anos, se calhar não vale a pena manter a conta, é fazer uma cópia dessa conta, um backup dessa conta e remover a possibilidade dessa conta ser usada. Impedir a utilização de palavras-passe habituais. A password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 era a mais utilizada nos Estados Unidos, não é? E, portanto, convém termos essa noção. Não somos só nós que sabemos isso. O mais importante deles todos para mim é formar o utilizador. Todos. Professores, funcionários, alunos, diretores, toda a gente tem que ter formação nestas áreas e perceber os riscos envolvidos. Admitir claramente que um URL mais uma palavra-passe não pode ser segurança. A segurança não pode partir deste tipo de infraestruturas. E aqueles que conseguirem restringir o acesso a Portugal. Não me parece fazer muito sentido que os serviços de uma escola portuguesa sejam acessíveis, sei lá, a partir da Alemanha. Especialmente se tiverem dados pessoais de alunos. Okay? Não tenho nada contra os alemães, é simplesmente um país estrangeiro que não deve aceder a isto. Naturalmente dirão, e se houver um projeto europeu, e se tivermos... Bem, se calhar aí é implementar a autenticação multifator e tentar garantir que isso são situações muito particulares. Não faz sentido pôr as bases de dados das escolas no mundo e disponibilizar para tudo quanto é possível. Claro que há outras dicas que podem ser implementadas e que até o próprio Estado recomenda, que tem a ver com a utilização, por exemplo, de VPNs, para garantir que as escolas estão ainda mais seguras. A escola do trabalho usa uma VPN para as pessoas poderem entrar dentro de um dos sistemas de informação. Dicas globais, que são aquelas dicas que toda a gente conhece, mas que geralmente ninguém cumpre. Antivírus atualizado, a firewall do computador sempre ativa. Se não sabem o que é uma firewall, se calhar têm algo para aprender. Evitar usar pens USB, a menos que elas estejam encriptadas e mesmo assim é discutível, não é? Portanto, não deixem o molho de testes em cima do café porque se esqueceram lá da pen. Software legal e atualizado, esta é absolutamente óbvia. Verificar todos os dispositivos. Às vezes as pessoas em casa esquecem-se da televisão, entre aspas, inteligente, ou esquecem-se de dispositivos mais antigos, tipo uma Wii, que está online também. Aprender. Isto é uma área que é parte integrante da nossa vida, mas mais particularmente vai ser, sem dúvida alguma, parte integrante das nossas crianças, da vida das nossas crianças. Nós temos que aprender para poder ensinar. Encriptar os dados pessoais e os dispositivos. Dentro do possível, tentar garantir que estão encriptados. E um dos mais importantes, um serviço, uma credencial. É geralmente aqui que as pessoas falham e é por isso que muitas vezes veem a sua identidade comprometida. Estas identidades digitais são aquilo que proporcionam o acesso às plataformas. Estão afamadas plataformas que agora pululam nas escolas portuguesas. Esse conjunto de serviços fornecidos pela escola partem pela contratualização de software. E, mais uma vez, eu enfatizo isto. Quem tem o direito de contratualizar software para usar numa escola é a escola. É o diretor da escola, é o secretário de Estado, é o ministro da Educação que define este tipo de coisas. Se calhar, ao nível da escola, soube-se agora numa conferência do secretário de Estado
que não vai haver nenhuma imposição particular de uma infraestrutura às escolas. Portanto, essa contratualização vai ser feita ao nível da escola. Quando eu falo em contratualização, não estou a falar forçosamente de aquisição. Pode ser uma contratualização de um serviço gratuito, mas essa contratualização tem que existir. Não faz sentido as pessoas usarem versões pessoais gratuitas. Porquê? Porque, mais uma vez, estão a colocar dados que são dos alunos e que se foram confiados à escola em sites que os encarregados de educação não concordam, ou não sabem que existem, ou a própria escola não sabe que existe. Ok? A solução mais simples, se eu quero usar o Padlet, se calhar a solução mais simples é eu ir falar com o meu diretor e dizer: eu quero usar o Padlet, por favor, compre ou adquira ou contratualize com essa empresa essa solução. Porque, caso contrário, nós estamos simplesmente a espalhar os dados dos nossos alunos pela internet, sendo que depois é impossível para a escola cumprir uma obrigatoriedade de agregar esses dados todos para os disponibilizar ao encarregado de educação. Essa é uma obrigatoriedade das escolas. Vamos falar um bocadinho mais sobre isso. A escola deve manter sempre a administração dos dados. E quando eu digo escola, digo o administrador da escola, informático, se quiserem. Deve ter a possibilidade de ir lá ver o que é que as pessoas estão a fazer em termos de dados. Deve, obviamente, haver um estrito respeito pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, isso é óbvio. Sempre que possível, quando contratualizarem, quando criarem documentos, etc., devem falar com o vosso DPO, o Data Protection Officer, ok? Porquê? Porque é ele que é o encarregado, em português a designação é o encarregado de proteção de dados, que está encarregue precisamente disso, da proteção dos dados dos utilizadores. E, naturalmente, respeitem, dentro do possível, as escolas, as normas técnicas que existem, emanadas pelo Conselho de Ministros, emanadas pelo próprio Estado, relativamente a estas coisas todas. Não são novidades. Ver também, por exemplo, o que se passa na Comissão Nacional de Proteção de Dados, dos conselhos que eles andam a dar desde 2013, 2014, relativamente a estes assuntos. Essencialmente tem a ver com tentar garantir esta privacidade dos dados dos nossos alunos. Obviamente, o software tem que ser legal. Temos que dizer não à pirataria, mas isso é óbvio para toda a gente, espero eu. Temos que ter um licenciamento correto, porque assim, a legalidade do software e serviços não depende exclusivamente de ser comprado ou não, ou de ser contratualizado ou não. Depende também da utilização que é dada a esse software. E temos que ter um bocadinho de cuidado e respeitar os limites da nossa função enquanto professores. Essa responsabilização cai também no indivíduo, cai também no professor. E, portanto, isso é um ponto muito importante. A utilização de software legal é uma responsabilidade do funcionário, tal como é também da própria instituição. O software como um serviço é uma das hipóteses. O open source, existem soluções fantásticas de open source, todos nós conhecemos o fantástico Moodle como um software que é legal e que pode ser utilizado e que é absolutamente fantástico. E, portanto, existem soluções compradas, gratuitas, open source, closed source, existem diversas soluções. Mas, dentro do possível, as escolas devem ter sempre soluções com software legal. Como melhorar a segurança e privacidade dessas aplicações e desses serviços? Dicas práticas, e vou ser pragmático aqui. Keep it simple. É muito comum as escolas quererem 20 mil aplicações com 20 mil coisinhas, com uma para fazer isto, uma para fazer aquilo, e faz puzzles e faz... simples. Como dizia o professor José Tribolé, as escolas precisam de pão com manteiga. E, portanto, as escolas precisam de um sistema relativamente simples, robusto, seguro, administrável, que permita implementar este tipo de coisas. E, portanto, espalhar os dados, aumentar a área de ataque com 1001 aplicaçõezinhas, geralmente é má política. Okay? Ponderar muito bem o ganho que se retira em ter uma aplicação versus o que se perde em, mais uma vez, e dispersar os dados dos nossos alunos, professores, etc., por mais outros serviços, por mais outra empresa, enfim, muitas vezes que nem sequer está alojada na União Europeia, porque esse também é um ponto importante.
Outro ponto importante é atualizar servidores. Há muitas escolas que usam servidores próprios. Muitos deles não estão atualizados o suficiente para serem seguros. Tentar seguir as normas técnicas, existem, são emanadas pelo Estado e se calhar convém ter um bocadinho de cuidado com isso. Por exemplo, o acesso a dados tem que ser feito sempre sobre HTTPS, o S aqui é de Secure, e muitas vezes isso não acontece. Usar certificados digitais, e essa já é um bocadinho mais lá à frente, existe uma infraestrutura de certificados digitais para manter as comunicações com os servidores seguras. As escolas têm que se aperceber disso. E mais uma vez, porque nós somos professores, é aprender, aprender, aprender. Alunos, professores, administrativos, direção, toda a gente tem que estar em permanente formação, em permanente caminho de aprendizagem, tal como é exigido aos nossos alunos. Esta formação permite também pensar um pouco o que é a escola online, o que é a escola digital. Tendo a escola mudado para um ambiente puramente digital, se calhar também faz sentido mudar um conjunto de outros recursos e o resto da infraestrutura toda. O típico é isto. Uma escola digital online, fruto também da velocidade com que fizemos esta implementação. Tem turmas, tem disciplinas, tem um módulo, para o meu caso particular, do ensino profissional, o FCDs, tem conselhos de turma, muitas vezes não tem o resto tudo que poderia ter, talvez pelo ponto de implementação. Se calhar faz sentido ter uma sala de professores. Na minha escola implementamos uma sala de professores onde conversamos, onde trabalhamos. E se calhar até não é tanto trabalho a sala dos professores. Ter uma sala para alunos onde eles possam conversar também, isso existe por default. É muito comum alunos usarem os próprios sistemas da escola para se manterem em contacto uns com os outros. E, por exemplo, no caso particular de alunos mais pequenos que não podem ter redes sociais, porque ainda não têm idade para as ter, se calhar as próprias redes da escola podem ser um caminho para isso. Acontece isso na escola da minha filha, por exemplo. O Conselho Geral é, obviamente, um daqueles pontos que tem que estar numa escola online e tem que estar hiper protegido. Porquê? Porque o Conselho Geral lida com dados privados, lida com processos disciplinares, como, por exemplo, recursos a processos disciplinares. É preciso ter muito cuidado com isso. Tem que haver um espaço de comunicação muito seguro com a psicóloga da escola, com o psicólogo, com esta aproximação. Tem que haver um espaço de aprendizagem para professores. Isso é fundamental. Um espaço onde as pessoas possam conversar, trocar ideias, esclarecer dúvidas. Tem que haver canais privados de comunicação com as entidades de educação. Que pode ser, sem dúvida, um telefone, não há problema nenhum nisso, mas, se calhar, podemos fazer crescer um bocadinho isso mais. Obviamente, temos que ter espaços para departamentos, para organização dentro dos departamentos. Temos que ter espaços para serviços administrativos. Isso já era obrigatório anteriormente. A possibilidade de eu comunicar com os serviços administrativos de uma escola através de um sistema online. E tem havido, por parte dos professores bibliotecários, projetos fantásticos de transformar as bibliotecas que eram presenciais em bibliotecas online. E há exemplos por esse país fora de projetos muito interessantes em que a biblioteca se reinventa e passa a fazer parte, com uma nova vida, se quiserem, da escola digital online. Dicas para estruturar e organizar essa escola. A primeira dica, agora dentro de pouco, é planear. Obviamente que não tivemos tempo para o fazer, mas planear claramente, ouvir os afetados, inclusive os próprios alunos, é fundamental para ter uma ideia do que é que pode vir a ser a escola. Perceber as decisões, as consequências das decisões que tomamos. Ter muito cuidado com as estruturas organizacionais efêmeras. No início, mais ou menos em março, havia muitas escolas que criavam, por exemplo, equipas com o nome 5º A. E depois, quando me pediam ajuda, a pergunta que eu fazia era: ok, para o ano o que é que lhe vão chamar? E havia escolas que ponderavam retirar os alunos todos e meter os novos alunos do 5º A. Esse tipo de soluções não funcionam. Temos que pensar a longo prazo quando implementamos. Geralmente o que se passa é adicionamos um prefixo, 2020 5º A, por exemplo, ou algo parecido com isso. Segmentar a informação, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que ter acesso à informação que precisamos. E muitas vezes as escolas não pensam em informação assim.
É de facto necessário o professor de matemática ter acesso a todas as tarefas que foram desenvolvidas pelo professor de português? É discutível. Na minha opinião, mais vale segmentar essa informação e garantir que, se houver um impacto no professor de português, os outros professores todos não sofrem. Isto aconteceu. Aconteceu em algumas escolas. Nós temos professores que inadvertidamente destroem o trabalho dos outros por um pequeno pormenor que não se aperceberam que tinha como consequência ter essa destruição, o que depois deu algum trabalho a alguns professores. Temos que pensar o arquivo, e essa é fundamental. Pensar como é que nós vamos desenvolver o nosso arquivo digital, como é que vamos arquivar isto tudo, onde é que as coisas vão estar no futuro, porque elas têm que continuar a existir. Outro ponto importante é respeitar a estrutura histórica da escola. Se calhar não é uma boa altura para estarmos a repensar tudo. E depois, naturalmente, minimizar o número de administradores de dados. Não podemos ser todos administradores, porque isso vai dar a geneira de certeza, porque há mais contas para comprometer. E esses dados sofrem geralmente de um problema que é, sempre que há sempre alguém numa escola que se lembra que é necessário fazer uma grelha em Word, um documento que tem que ser preenchido e que tem que ser utilizado. De facto, o que nós queremos fazer é uma tabela. De facto, grelha é isto que aqui está. Normalmente o que as pessoas querem fazer é tabelas com dados. E, infelizmente, na maior parte dos casos, usam-se ferramentas inadequadas e estão muito assentes numa mentalidade de papel, de preenchimento de papel. São uma transcrição direta daquilo que existiria no papel para o Word, sem qualquer preocupação de efetivamente fazer o levantamento dos dados. É mais um impresso do que é propriamente um documento. Por vezes vão até ao pormenor de deixar linhas para preenchimento à mão. Apesar do documento ser todo preenchido online, ou num sistema informático, mas, enfim, ficam lá aquelas linhas para preencher. Qual é o problema, o flagelo das grelhas? Ponto número 1, existe uma ausência de confiança no trabalho do professor. Confia-se no papel que o professor preencheu, não se confia no professor em si e naquilo que é o seu trabalho. Isso a mim causa alguma confusão, perdoem-me. Há uma perda da informação. A informação fica no documento e não fica em mais lado nenhum. Há uma descentralização da informação. Não é forçoso que isso seja mau, mas muitas vezes os documentos ficam perdidos por N caixas de correio, por N boxes. Há uma criação espontânea. Estes documentos surgem espontaneamente dentro das organizações, sem qualquer conhecimento do DPO. Há uma ausência, essa é clara, há uma ausência de planeamento e um plano de arquivo. Toda a gente sabe preencher os documentos, mas nunca ninguém sabe para onde é que vão esses documentos, onde é que eles vão ser colocados, quanto tempo é que vão ser arquivados, porque isso é um pormenor muito importante. Há uma ausência de autorização, não há uma conversa com o DPO, não há um explicar de nós vamos guardar os dados pessoais deste aluno neste documento porque precisamos disto, isto é fundamental para a atividade da escola. Mas será mesmo? Muitas vezes? Muitas vezes não é. Muitas vezes é mais um documento que nós queremos criar. Quem cria estes documentos, geralmente não é quem os preenche. Geralmente, estes documentos, por vezes, não são testados, não são auditados e acabam por ser lançados para o corpo de professores numa perspectiva de preencham. E depois aquilo geralmente dá a geneira. Porquê? Porque depois quando se vai a preencher, ou faltam dados, ou há dados a mais, ou há um problema no preenchimento, ou o documento não funciona bem. E depois não há uma gestão de identidades. A maior parte das vezes a gente não sabe quem é que é referenciado neste documento. E como tal, se vieram encarregar de educação perguntar, olha, eu quero todos os dados sobre o meu filho, provavelmente às vezes nem sequer sabemos que existe um documento de uma grelha que decidimos fazer para o ensino à distância sobre um dado ponto e aquele documento ficou ali perdido dentro da escola. Isso é uma violação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Portanto, isso não é claro que esta questão documental é absolutamente fundamental. E é absolutamente fundamental pensar nos documentos, pensar nestas situações todas. As soluções não passam por sistemas mastodônticos. Não passa por termos um mega sistema que tudo resolve e tudo implementa. Geralmente isso corre mal. Passa por formar os utilizadores em gestão de dados. Muitas vezes os professores não conhecem as ferramentas que existem e, como não conhecem,
vão martelar um parafuso, porque a única ferramenta que têm é o martelo e, de facto, o que precisavam provavelmente não era o martelo. Nós notamos muito isso a nível de apoio, que é, às por vezes, a incapacidade de trabalhar com formatos de dados. O CSV, que é um formato de dados bastante antigo e bastante rude, algumas pessoas têm dificuldades em trabalhar com isso porque nunca atravessaram por isso. Não se usam ferramentas modernas de gestão de dados, ferramentas que me permitam fazer essa auditoria de dados e trabalhar com dados. Há uma dispersão dos dados, não há uma centralização na escola. Os dados acabam por ficar presos dentro desse documentozinho, e mais aquele documentozinho, e mais aquela listinha, ok? E depois a escola muitas vezes nem se apercebe que tem esse conjunto de listas e esse conjunto de implementação. Não há gestão de acesso. Os documentos, portanto, nós temos que implementar uma gestão de acesso para garantir que quem é que tem acesso a estes dados. Os dados não podem andar a circular globalmente. Portanto, essa gestão é fundamental no desenho de uma solução e as soluções têm que passar também por respeitar a legislação existente. A legislação também existe para resolver este tipo de problemas. Vamos ver um exemplo, e é um exemplo muito pequeno, porque é desenvolvido por alunos meus do curso técnico de mecatrónica, em que os alunos usaram um conjunto de uma Power App desenvolvida praticamente sem código, okay, para aceder a um conjunto de dados em SharePoint e para ser acessível a partir de uma team Microsoft, dentro do próprio Microsoft Teams. Aqui o ponto de toque é estes alunos são de técnico de mecatrónica. Eles não são programadores de software deste tipo. São programadores de outras coisas, mas não de software deste tipo. E esta é a tendência também que existe dentro da indústria. A tendência de serem os próprios utilizadores a desenvolver aplicações, mas os dados estarem centralizados e geridos pela identidade primordial. Outro exemplo, por exemplo, é uma correlação entre empresas que solicitam estagiários e estagiários. Esta é uma análise que nós fazemos sistemática dentro da escola para tentar perceber que é um problema que temos aqui no Alto Minho, um problema de transportes, para tentar perceber como é que nós podemos distribuir os nossos alunos, é possível, não é possível. E esta análise de dados é absolutamente fundamental e não se consegue sem ter as ferramentas corretas para realizar. Isto leva a um problema que é a gestão documental digital. Nós estamos a gerar um conjunto enorme de dados e temos que fazer a gestão desses dados e temos que ter um paralelismo. Nos anos 90 do século XIX foram inventados os sistemas de arquivo que usamos hoje em dia. Os sistemas de arquivo com um conjunto de pastinhas em papel. Ainda hoje temos dossiês em papel, atas passadas à mão, termos passados à mão, sistemas de arquivos. Isso foi o primórdio deste sistema de arquivo para a escola. Depois começaram a surgir tipo, pastas partilhadas em servidores, nos anos 90, com permissões. Se calhar ainda mantínhamos atas à mão, ainda mantínhamos termos à mão e ainda mantínhamos assinaturas. Depois começamos a ter servidores documentais com check-in e check-out de documentos, com backups, com sistemas de permissões, coisas um bocadinho mais complexas. E hoje em dia trabalhamos com software como um serviço, coisas como SharePoint, OneDrive, que sincronizam documentos em tempo real, que permitem a edição em simultâneo por múltiplos utilizadores, que permitem múltiplas versões. Quais são os problemas que nós temos? A quantidade de dados gerada é enorme, acreditem. A quantidade de dados gerada por uma escola, do ponto de vista digital, é mesmo muito grande. É necessária uma infraestrutura adequada para fazer essa gestão. Nós não podemos acreditar que conseguimos fazer isto sem recursos. É necessária formação aos professores, aos alunos, aos administrativos, para poderem assumir esta entidade digital e este arquivo digital. E temos que, uma vez por todas, abandonar esta mentalidade de papel. Não me parece que faça sentido, quando voltarmos em setembro, começar a imprimir tudo o que fazemos, ou tudo o que fizemos, e começar a assinar tudo à mão. Embora já haja algumas tendências
algumas movimentações nesse sentido. Mas não faz sentido não disponibilizarmos um arquivo digital online e as escolas não trabalharem nesse sentido. Alguns exemplos. Por exemplo, as interações geradas dentro de uma equipa de Teams entre alunos e professores neste período é absolutamente enorme. Nós temos montes e montes de dados sobre presenças, sobre visualizações, ok? Eu tenho, por exemplo, por hábito gravar as minhas aulas e disponibilizar essas aulas aos meus alunos. Contudo, isso tem que ficar protegido e tem que ficar arquivado dentro da própria escola. Eu devo saber quem tem acesso a esses dados e quem é que vê estes dados, mas estes dados têm que estar disponíveis também para os alunos. Isto é um arquivo digital e tem que ser gerido. A quantidade de dados gerados, por exemplo, no curso de multimédia é avassalador em termos de tamanho. A quantidade de dados gerados pela avaliação é também enorme. É fácil um projeto dos meus alunos atingir qualquer coisa como 70 gigabytes. Ok? Como implementamos uma apresentação muito baseada em projetos, é muito fácil nós termos muitos fecheiros e muitos dados. O futuro. Poderemos voltar a um sistema puramente presencial sem qualquer existência digital? Eu sinceramente acho que não. Ou pelo menos, dito de outra forma, eu espero que não. Eu espero que a escola se aperceba do quão útil é termos toda esta informação organizada digitalmente. Eu não estou a defender de forma alguma que não existe ensino presencial de todo. Eu acho que deve existir o ensino presencial, é absolutamente fundamental. Eu estou a defender que se inclua também o digital da sala de aula, como apoio a professores e alunos com todas as vantagens conhecidas. Podemos ignorar que o mundo do trabalho é essencialmente assim, digital? Não, obviamente que não. Eu acho que, como eu já disse, a tecnologia na sala de aula deve ser contextual à sociedade onde se insere. A tecnologia do mundo do trabalho é digital, é eminentemente digital, e aqueles 40% pelo menos do trabalho do professor que não é feito na sala de aula, inevitavelmente a trabalhar com um conjunto de infraestrutura que não é digital, que é digital e, portanto, tem que ser trabalhado. Quando voltarmos à sala de aula, vamos esquecer tudo o que temos online? Eu espero sinceramente que não, porque a quantidade é um risco, de facto, mas a quantidade de dados que foi gerada agora durante este período é enorme. E esses dados têm que ser protegidos e têm que ser mantidos durante um certo período, a definir, normalmente 5 anos, e deve ser garantido o acesso a esses dados e a distribuição desses dados, se for o caso disso. Eu espero bem que as escolas não se esqueçam que têm um conjunto de informação online que precisam de proteger, digamos assim. Isto tudo não será tecnologia a mais para os alunos. Eu aí tenho uma visão um bocadinho, também como pai, uma visão diferente. Há duas maneiras de ensinar tecnologia às crianças. Ou nós ensinamos a utilizar, ou eles vão aprender sozinhos. Temos que acabar, de uma vez por todas, com o mito do nativo digital ser proficiente na utilização da tecnologia. Isso é mentira. Os estudos comprovam isso. Não é porque eles nasceram dentro da tecnologia que sabem usar a tecnologia. Não é porque eu nasci em 1975, no período áureo dos automóveis, se quiserem, não é por isso que eu sei fazer a manutenção a um veículo, de forma alguma, ou que nasci a saber conduzir. Não é por aí. Também não é verdade para a utilização de tecnologia. Contudo, os pais têm um papel importantíssimo, as escolas e os professores têm também um papel importantíssimo. Por isso é que eu também não sou muito apologista daquele princípio de proibição absoluta da tecnologia dentro da sala de aula ou da tecnologia da escola. As coisas têm que ser, os problemas têm que ser enfrentados, porque esses problemas existem na sociedade. Não podemos ilhar a escola. Como fica a socialização, a troca de ideias, a discussão salutar, a aprendizagem de saber ser e de saber estar com os outros? Fica como está em tudo o resto na sociedade. Eu não acredito que a escola online seja um substituto direto da escola presencial, de todo, mas também acredito que existem algumas experiências interessantes. Numa aula de matemática de uma colega minha,
já em período de conversa e de período de finalização de aula, os alunos, aqui no Alto Minho, de várias regiões, começaram a tocar concertina e a cantar ao desafio entre todos na brincadeira. Portanto, isto remotamente, dentro de uma aula de Teams. Portanto, essa socialização pode continuar a existir, mas vai ser diferente. Não tentemos impor aos nossos filhos o tipo de socialização que nós tivemos. Essa socialização vai mudar, é discutível se o digital é positivo ou não para essa socialização e para essa discussão, mas é uma realidade e, portanto, nós vamos ter que aprender a trabalhar com ela. Nós não podemos, mais uma vez, isolar a escola e dizer que dentro desta escola se opera de uma dada forma, sendo que lá fora a sociedade tem uma forma completamente diferente de operar. Temos que saber, temos que aprender a lidar com isso, acho eu, quer enquanto pais, quer enquanto encarregados de educação. Como preparar a escola digital para alunos de educação inclusiva? Esta é uma questão muito complicada, eu não sou de forma alguma perito na área, mas como dizia o professor David Marques, todos os alunos são de educação inclusiva, é esse o princípio. Relativamente ao uso digital na escola, há claramente pontos positivos a explorar. Há outros que são, com certeza, impossíveis, mas há pontos positivos. Por exemplo, no apoio aos alunos com dificuldades de leitura. Há ferramentas para apoio à leitura, ferramentas de aprendizagem para apoio à leitura. Para que é que nós estamos a estigmatizar um aluno com dislexia, por exemplo, com apoios adicionais muito visíveis, quando muitas vezes apoios mais discretos do ponto de vista de ferramentas de apoio à leitura têm resultados comprovados. Não quer dizer que isto resulte para tudo e mais alguma coisa, não é isso de forma alguma. Há casos muito específicos, mas se calhar existem um conjunto de ferramentas que podem ajudar alguns desses alunos. Noutros casos, não. Noutros casos, a presença do professor, a socialização com o professor, com o técnico de apoio, com o professor acompanhante, é absolutamente fundamental. E isso nem sempre se consegue resolver numa escola online. Os alunos começam a desmotivar. Como reverter esta situação em setembro? Eu, sinceramente, não acho que são só os alunos. São também os professores que já começam a desmotivar e é um bocado difícil manter alunos motivados com professores desmotivados. Eu, nos meus últimos anos de faculdade, fui trabalhador-estudante. Quer dizer, e desde então sou sempre trabalhador-estudante, porque, enfim, estou sempre a estudar qualquer coisa e estou sempre a trabalhar inevitavelmente. Manter a motivação em níveis elevados é algo que deve ser muito bem trabalhado na escola e que deve ser monitorizado. Honestamente, neste momento, eu acho que alunos e professores, todos nós, precisamos de férias. Mas eu acho que os alunos, sinceramente, precisam mais, porque o impacto nos alunos foi bastante forte. Eu, sinceramente, acho que a motivação se vai retomar, espero eu, em muito, com um retorno, ainda que parcial, ainda que em turnos, ainda que em diversas modalidades, com um retorno ao presencial. Talvez os alunos agora percebam, de facto, o quão importante é o edifício escola e o quão importante é a escola e a existência e a convivência dentro da escola. O que não quer dizer que não exista também online essa convivência. Quer dizer que são coisas diferentes e que, se calhar, eles querem manter as duas existências. Em disciplinas de caráter prático, como é o caso da educação física, qual considera ser o benefício para os alunos do ensino digital? Uma primeira nota, não é uma crítica à pergunta, mas eu tenho um bocadinho a aversão à designação de disciplinas de caráter prático. Eu percebo o que é que a pergunta quer dizer, mas a verdade é que todas as disciplinas podem chamar a si um bocadinho dessa noção de caráter prático, oposição à teórica. Mas, sendo pragmático, pode-se jogar handball via exclusivamente um ensino digital não presencial? Não, claro que não. Quer dizer, pode-se ensinar a alguém a andar de bicicleta remotamente se do lado de lá ele não tem uma bicicleta? Não. E mesmo do lado de lá ele tendo uma bicicleta, será que vai ser um ensino online que vai correr bem? Honestamente, não me parece. Contudo, há um conjunto de outros conteúdos e outras características que podem ser importantes e que podem ser interessantes. Um dos exemplos é precisamente isso do levantar de dados.
Há algumas experiências interessantes a nível, por exemplo, de corrida. Há experiências interessantes a nível da performance de corrida dos alunos. Há até uma experiência que integra com uma experiência de eletrónica para determinar, ao fim de 6 meses, como é que um dado aluno melhorou a correr 100 metros. Fazer a comparação dos dados. E, portanto, isso podia ser um ponto a considerar. Aí, do ensino digital, não forçosamente do ensino remoto de emergência em que os alunos não estão connosco. De facto, por exemplo, nas ligas de futebol, a prevalência do digital e da análise de dados e da análise das performances de toda a gente é bastante elevada. Podia ser uma perspectiva por aí, não sou professor de educação física. A verdade é que eu tenho constantemente o meu telemóvel a insultar-me porque, comparativamente aos meus tempos de aulas presenciais, eu mexo-me pouco. Nas minhas aulas presenciais eu andava sempre para trás e para a frente, agora mexo-me pouco e o meu telemóvel insulta-me. Os critérios de avaliação no ensino presencial não parecem adequar-se ao ensino à distância. Fica inviabilizada a avaliação dos alunos como a conhecemos. Será de persistir na avaliação externa nos moldes em que existe? É assim, depende da avaliação externa. Eu presumo que aqui a pergunta da avaliação externa se refere aos exames. E, quanto a isso, podemos ter uma perspectiva um bocadinho mais conservadora ou menos conservadora. No caso do ensino profissional, as avaliações externas, por exemplo, são feitas por trabalho prático e efetivo. Em formação em contexto de trabalho, quer através da prova de aptidão profissional. De facto, não foi a mesma coisa ter provas de aptidão profissional à distância, com o júri à distância, mas foi algo que foi passível de ser implementado e que, face ao processo de avaliação, esses critérios puderam ser mantidos porque a visualização da informação era bastante clara. Isso depende muito da implementação, depende muito dos cursos, depende muito do tipo de avaliação externa. Quanto à avaliação externa, se refere aos exames nacionais, eu logo à partida não chamo isso de avaliação externa, sinceramente, porque é mais do mesmo. É um exame sobre um conjunto de conteúdos que foram dados. Repensar o acesso ao ensino superior acho que é algo que deve estar na agenda de todos e, portanto, se calhar não escapa um bocadinho ao objetivo desta sessão. Poderá estar esta digitalização da escola a valorizar mais o processo de ensino-aprendizagem em detrimento do ensino feito para produzir resultados, ou seja, demasiado focado na avaliação? Bem, essa é a esperança, não é? A esperança é que a escola se foque em que os alunos aprendam e não se foque na avaliação dos alunos. Claro que isto é muito fácil de dizer, mas é muito ingrato de implementar, porque a nível do ensino secundário temos a baliza dos exames, a nível do ensino profissional é um bocadinho diferente, porque de facto a percepção das empresas que contratam os nossos alunos, essa sim é bastante valorizada, e isso não se faz por um exame, isso faz-se pela prestação efetiva que os alunos têm no mercado de trabalho, ok? Mas sim, eu acho que esta digitalização da escola tem que levar atrás também um repensar dos processos de ensino-aprendizagem, um repensar especialmente dos processos de avaliação. Pode fazer sentido alguma avaliação mais sumativa e mais formal do ponto de vista prático, online, mas é preciso ter muito cuidado na implementação e é preciso ter muito cuidado com o tipo de resultados que se espera produzir como produto final. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença aqui hoje neste encontro digital, o 16º Encontro Digital Leia. Um agradecimento à Leia também pelo convite para estar aqui convosco a partilhar um pouco a minha visão. O meu nome é Jorge Souto.